Então, bom dia, pessoal, né? Hoje, na nossa aula de hidrologia aplicada, nós vamos falar sobre o fenômeno da infiltração, ok? O objetivo dessa aula, então, vai ser identificar os conceitos gerais sobre infiltração. Como a gente vai ver, são conceitos bem tranquilos, que não vão exigir muito da gente, nem em tempo, nem em, em muito raciocínio, porque são coisas bem diretas. O segundo objetivo vai ser entender o processo de infiltração d'água no solo, em que a gente vai avaliar aqui um pouco sobre essa infiltração no tempo, o que está influenciando essa infiltração, né? Não só de fenômenos, mas em termos das próprias características dos materiais que vão influenciar nessa infiltração da água no solo. Para isso, então, a aula vai ser dividida em duas partes. A primeira tratando dos conceitos gerais, em que nós vamos abordar o fenômeno, né, para conhecer e definir o que é realmente a infiltração. Vamos abordar as grandezas características, assim como a gente viu para a precipitação, que nós temos algumas grandezas que nos ajudam a medir e conhecer o fenômeno, né, estudar o fenômeno, grandeza da precipitação com o tempo, por exemplo, nós vamos ter grandezas semelhantes, só que agora para infiltração. E elas que também vão ser importantes para o nosso projeto. Esse item 1.3 vai falar dos fatores que influenciam, fatores externos, né? Alguns decorrentes dos próprios fenômenos hidrológicos também, que nós vamos abordar. Na segunda parte, nós vamos falar da infiltração em si, observando a equação de capacidade de infiltração e o escoamento da água no solo, ok? Então, esses dois aqui acabam sendo o que a gente vai mais observar no projeto, porque a partir dessas grandezas nós vamos construir esses gráficos, essas equações, para utilizarmos nos nossos projetos. Iniciando então com os nossos conceitos gerais, é importante que a gente entenda que a infiltração ela é esse fenômeno hidrológico que vai estar associado à penetração da água nas camadas superficiais do solo, né? Sendo o solo geralmente um meio poroso, e essa água, após infiltrar, ela vai estar sempre caminhando em direção aos lençóis freáticos. Aqui a gente trata o solo como meio poroso, porque numa superfície impermeabilizada de uma cidade, por exemplo, a gente tem uma infiltração nula, basicamente. Imaginem uma água, uma chuva precipitando sobre um asfalto, ela não vai infiltrar. Ou vai infiltrar minimamente nas rachaduras, nas fissuras que tem no pavimento e vão e penetrar o solo. Mas vai ser uma parcela tão pouca que a gente considera basicamente que é uma superfície impermeável mesmo, tá? E essa infiltração, a gente está acostumado a pensar também na precipitação que cai sobre o solo e vai infiltrar no solo, né, até o lençol freático, mas essa infiltração também ocorre a partir das águas dos rios, dos lagos, essa água que está acumulada e ela está infiltrando aqui também. A água que precipita fica acumulada aqui e com o tempo ela ou evapora ou ela infiltra, ou está sendo abastecida aqui o lençol freático abastecendo esse corpo hídrico, por exemplo. Isso, na verdade, é um processo que vai e volta, né? Tem uma parcela de água que está infiltrando e tem uma parcela de água que está sendo abastecida aqui. E a depender do regime desses rios, por exemplo, como nós estudamos mais cedo no nosso curso, que nós temos corpos hídricos efêmeros, corpos hídricos intermitentes, o lençol freático ele pode estar bem abaixo, correto? Então, num corpo hídrico efêmero, que não tem esse abastecimento
lençol freático, então essa água que ficou acumulada, ela vai toda infiltrar, né, em determinado momento, ou evaporar. Enquanto que num corpo intermitente, em que a gente tem uma parcela do ano que o lençol freático está encostando aqui nessa nossa superfície, nós vamos ter um abastecimento, né? Mas à medida que esse lençol freático cai, que ele desce, nós vamos ter essa água infiltrando, e com isso nós vamos ter que esse corpo hídrico vai desaparecer momentaneamente, né? Tá. Então, a infiltração é esse fenômeno. Basicamente, a água penetrando nas camadas do solo até atingir o lençol freático, né? Ela entra buscando o lençol freático. A gente vai ver também que com a evapotranspiração, parte dessa água que começou a infiltrar, ela devido às plantas, mas isso aqui a gente vai ver quando estudar a evapotranspiração. Parte dessa água é sugada aqui pelas raízes e volta ao sistema hidrológico, ao balanço hídrico aqui, pela transpiração das plantas. Mas vamos tratar agora só com infiltração. E assim como a precipitação, nós vamos ter algumas grandezas que vão ajudar a gente a definir esse fenômeno. Nós podemos citar a capacidade de infiltração e a velocidade de infiltração. Essa capacidade de infiltração, que também é chamada de taxa de infiltração, é a razão máxima com que o solo é capaz de absorver a água em dada condição. Geralmente a gente expressa ela em milímetros por hora, da mesma maneira que a precipitação. Se vocês lembrarem, né, quando a gente tem aquele nosso diagrama lá das chuvas, a gente tem essa variação da chuva, da capacidade, né, da intensidade da chuva com o tempo, ela é dada em milímetros por hora também. Então, de uma maneira bem interessante, a gente pode avaliar essa capacidade de infiltração nessa mesma unidade aqui, porque isso ajuda a gente a observar o que é que está acontecendo com a água, qual a parcela que está infiltrando, qual a parcela que está tendo um escoamento superficial, por exemplo. Tá? Então, ela vai representar, como a gente pode ver pela unidade, uma taxa de um volume que está sendo absorvido pelo tempo, né? De uma maneira bem semelhante à precipitação. E para que a gente atinja essa capacidade máxima de infiltração, para que esse F, né, que é dado por esse F, é necessário que uma precipitação seja tal que haja excesso de precipitação. A gente chama excesso de precipitação quando essa chuva ocorre, essa precipitação ocorre de uma maneira que a taxa de infiltração atinge seu valor máximo, e a partir disso, o restante da chuva que vai precipitando, ela se torna um excesso de precipitação, gerando escoamento superficial. Isso aqui a gente já viu também nas aulas passadas, e a gente fica sempre voltando, porque o conjunto desses fenômenos é realmente o que é de mais importante, é uma das coisas mais importantes que a gente estuda na hidrologia, que são esses fenômenos da precipitação gerando infiltração e escoamento superficial, para que a gente possa estudar e resolver o nosso problema de engenharia. E é isso que eu estava mostrando aqui. A partir desse gráfico que a gente já viu algumas vezes, nós temos uma precipitação, uma infiltração e uma parcela que, quando a gente atinge aqui essa capacidade de infiltração, que é dado por essa reta F, a partir desse momento, essa chuva que excede, ela vira escoamento superficial. Que isso aqui é o que está definido aqui como excesso de precipitação. Então, esse excesso de precipitação, ou como a gente viu na aula sobre precipitação, a precipitação efetiva, que gera esse escoamento superficial. Enquanto essa infiltração ela vai
aumentando até atingir essa capacidade de infiltração que é dada por essa reta e vai diminuindo, tá? Porque, como a gente vai ver com o tempo, o solo vai perdendo a capacidade de infiltrar, até porque ele está absorvendo cada vez mais água, né? E o que a gente pode observar também, que se a gente tivesse uma chuva que já começasse muito intensa, ela já poderia começar infiltrando a partir desse momento inicial, tá? Então, o ponto que é a precipitação, essa infiltração aqui vai atingir a reta de capacidade de infiltração, depende dessa intensidade da chuva. Ok? Tudo bem até agora, pessoal? Tudo certo. Tranquilo. Então, prosseguindo. Além dessa taxa de infiltração, outra grandeza característica que a gente tem para infiltração é a velocidade de filtração. Tá? Aqui é filtração. Viu? Apesar da gente tratar do fenômeno de infiltração, aqui a gente tem a velocidade de filtração, que é dado pelo V. Essa grandeza, então, vai representar a velocidade média com a qual essa água vai atravessar o solo. Ok? Então, ela também pode ser obtida pela razão entre a vazão e a área da seção de escoamento. Ou seja, a gente vai ver que essa água vai infiltrar com a velocidade que vai ser regida, como a gente vai ver mais para frente, a gente pode utilizar a lei de Darcy, né, que vem daquela equação fundamental, uma das equações fundamentais da nossa hidráulica, que é vazão igual velocidade vezes a área, né? Então, essa velocidade aqui é que está sendo tratada nessa velocidade de filtração, certo? Então, apesar da gente estudar ela também, o que a gente pode perceber é que ela não é um bom parâmetro para a gente estudar essa infiltração, uma vez que ela é um parâmetro um pouco limitado no que concerne a levar em consideração apenas a permeabilidade e o gradiente hidráulico desses solos. Tá? Então, com isso, a gente não consegue observar outras grandezas que estão influenciando, outros fenômenos, outras características que estão influenciando nessa infiltração. O mais adequado, então, como a gente viu aqui, que está até mais relacionado com esse gráfico que a gente já viu algumas vezes, é essa capacidade de infiltração, essa taxa de infiltração, porque é a partir dele que eu realmente consigo ter um parâmetro comum para eu trazer o meu projeto hidráulico, um projeto de drenagem, um projeto uma bacia de retenção, por exemplo. Professor, Oi. mas qual seria a diferença filtração e infiltração nesse caso? Aqui no caso é uma questão apenas de nomenclatura, tá certo? Porque a gente não está tratando aqui de uma filtração mesmo, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, no tratamento de água de filtração, a gente está buscando retirar algumas partículas, até micro-organismos. Aqui no caso ele só está falando de filtração porque a gente já parte do pressuposto que está um meio poroso, assim como a gente faz num filtro para um tratamento de água, e essa água vai passar por esse meio poroso que pode ser tratado como um filtro, tá? Mas aqui no caso não quer dizer que são fenômenos diferentes, mas é só uma questão de nomenclatura. Ah, beleza, entendi. Obrigada. Nada. Tá, ok. Então, a gente tem que a capacidade de infiltração é, é a nossa grandeza que é de maior interesse. Então, como é que a gente vai medir essa capacidade de infiltração? Bom, se a gente tem uma pequena bacia, né, uma pequena área em que eu conheço o solo, posso estudar esse solo, nós podemos fazer um ensaio. Nós podemos fazer um ensaio do infiltrômetro.
que é um ensaio simples, que consiste aqui, na vista superior, a colocar 2 cilindros concêntricos e fazer uma precipitação. Assim, a gente vai ensaiar, jogar aqui uma água aqui em cima para precipitar. E a partir disso, a gente vai calcular a capacidade aqui de infiltração desse solo. Por que a gente utiliza 2 cilindros? Porque quando a gente coloca só um cilindro, por exemplo, nós teríamos aqui essas linhas de fluxo da água do solo ficando aproximadamente curvas, né? Vocês já devem ter visto aí na mecânica dos solos, por exemplo, se eu tiver aqui uma barreira de contenção, talvez vocês não tenham visto, mas para vocês terem uma noção, se vocês tiverem uma barreira de contenção, uma água aqui, né, uma barragenzinha, né, de contenção, nós temos um nível d'água, como é que se comportam as linhas de fluxo? Elas vão estar aqui curvas, objetivando passar esse obstáculo, né? De forma a tentar achar o caminho que seja mais fácil para a água. Então, a mesma coisa que acontece aqui. A água, quando ela entrasse aqui apenas em um cilindro, ela vai buscar o caminho mais livre, que é o caminho que vai estar seco, que vai estar mais fácil dela passar. Para isso, então, a gente usa esses 2 cilindros, porque com isso nós garantimos que nessa seção aqui desse cilindro interior, o fluxo de água, as linhas de fluxo vão estar paralelas entre si. Então, a partir dessa seção em que nós temos as linhas de fluxo paralelas, nós podemos calcular a capacidade de infiltração e também a velocidade de infiltração, né, que a gente viu aqui, não lembro se está aqui, mas ela tem que ser considerada a partir dessas linhas de fluxo paralelas, senão a gente não tem um valor que está mais correto. Tá? Então, fazendo esse ensaio, a gente pode preencher então uma tabela em que nós vamos ter 5 colunas, a primeira com tempo, a segunda do volume lido, variação do volume, altura da lâmina e capacidade de infiltração. Olhando aqui para essas colunas e para as unidades de cada uma, vocês conseguem me dizer como é que a gente obtém a capacidade de infiltração, então, a partir dessa tabela? Alguém arrisca? Aqui, ó, a gente tem milímetros por hora. Então, é uma altura dividido por um tempo, né? Então, vai ser o quê? A gente vai dividir essa coluna 4 por essa coluna 1. A gente mede aqui de maneira bem direta mesmo. Então, a partir desse ensaio, a gente vai pegar essa altura de lâmina, vai dividir pelo tempo, aqui no caso está minutos, mas a gente consegue converter isso aqui para hora, para calcular essa capacidade de infiltração. Porém, é fácil a gente imaginar que numa bacia, por exemplo, uma bacia muito grande, uma bacia do Rio São Francisco, uma bacia do Rio Amazonas, eu não consigo ensaiar todos os solos nessa bacia, porque é uma área muito grande, às vezes é difícil o acesso, são diversos solos, diversas características diferentes, então a gente não consegue calcular tão diretamente esses valores. Para isso, que a gente vai ver daqui a pouco, nós podemos resolver de outra maneira. Então, a partir desse ensaio, a gente consegue, então, calcular aquela reta lá que a gente viu, essa nossa curva, desculpa, da capacidade de infiltração. Então, a gente vai fazendo aqui, vai pegando diversos pontos, traça essa curva aqui, e pronto, nós temos a nossa curva de capacidade de infiltração, que ela vai ser dada a partir desse ensaio. Tá? Aí voltando. Mas aí, agora eu tenho uma bacia muito grande. Como é que eu vou fazer para pegar, então, essa capacidade de infiltração dessa bacia, né? Que no caso a gente pegaria uma capacidade de infiltração média, tá? Para
nossos cálculos de projeto. Quando a gente tem essa situação, o que a gente vai fazer é utilizar aquele balanço hidrológico, né? Vocês lembram que no balanço hidrológico nós temos as entradas menos as saídas vão ser iguais a uma capacidade de armazenamento, né? Se a gente levar em consideração os nossos fenômenos que estão acontecendo, nós podemos então pegar os fenômenos principais, né, que seriam a nossa precipitação, o nosso escoamento superficial, evapotranspiração e infiltração. A partir disso, nós podemos fazer, então, de uma maneira a simplificar, que essa infiltração seria a diferença entre vou colocar aqui um izinho agora, que seria o F, na verdade, que é a nossa infiltração, seria essa diferença entre a nossa precipitação pelo menos o escoamento superficial. Eu vou colocar aqui um Qzinho, tá? Isso vai ter alguns erros? Vai, porque isso é uma simplificação. Nós vamos ter, inclusive, erros porque não está considerando a evapotranspiração, não está levando em consideração o armazenamento de água nas depressões, por exemplo. Porém, nós podemos dizer que esse erro de cálculo vai ser baixo e vai ser desprezível aqui para o nosso fenômeno, inclusive porque essa água que está armazenada, que fica em alguma depressão, eventualmente vai infiltrar também. Então, para os projetos, a gente consegue pegar, então, a partir numa bacia dessa diferença. Então, de maneira semelhante, a gente poderia ter uma tabela aqui, que nós vamos ter tempo, precipitação, escoamento superficial, aqui em vazão, né, escoamento superficial trazendo para milímetros por hora, para uma unidade comum, intensidade de precipitação e calcular a nossa capacidade de infiltração. Então, quem é que ela vai ser? Vai ser essa diferença, né? Então, 6, essa capacidade de infiltração seria a diferença entre essa intensidade de precipitação e esse escoamento superficial aqui, calculado. Tá? Isso aqui que a gente vai ver um pouco melhor em aulas mais para frente. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão falando, viu, pessoal? Podem perguntar, que às vezes, se vocês mandarem no chat, eu não consigo ver. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falam. Ok. Então, nós vimos já que essa infiltração ela vai variar com o tempo, né? A partir desse gráfico aqui da infiltração, nós temos a infiltração com o tempo, a gente pode perceber que essa infiltração então vai variar e alguma coisa está fazendo ela variar. A gente pode então definir alguns fatores mais importantes aqui que influenciam nesse fenômeno, podendo citar, por exemplo, a permeabilidade do solo, a umidade do solo, a profundidade do extrato impermeável e a temperatura do solo. Aqui de uma maneira bem direta, né, a temperatura do solo, se a gente pensar que se um solo estiver muito quente, essa água quando precipitar aqui, ela pode evaporar mais rápido, se esse solo estiver quente do que se esse solo estiver frio. A permeabilidade do solo vai estar relacionada a essa água que caiu aqui. Se for um solo muito permeável, ela rapidamente vai infiltrar e antes de evaporar ou mesmo ter um escoamento superficial. A umidade do solo, a gente vai ver um pouquinho mais aprofundado aqui em termos de capacidade de campo, em termos de como ela vai influenciar nesse movimento da água, mas basicamente, se eu tenho um solo aqui que ele já está muito úmido, ele tem uma tendência a, por exemplo, se eu estou muito saturado aqui, se eu pegar um copo que está cheio d'água, por exemplo, vamos dizer que essa seria a umidade do copo, né? Que está preenchendo o vazio dele. Se ele já está completamente
cheio, se eu já tenho muita umidade aqui, quando essa água bater aqui, ela não tem como infiltrar, porque ela já está cheia. Então ela acaba evaporando. Mas se eu tenho um copo que está com pouca umidade, né, um solo com pouca umidade, tem muitos vazios a serem preenchidos ainda, essa água consegue infiltrar mais facilmente. Tá? Isso aqui é uma analogia só para vocês entenderem um pouco melhor. E a profundidade do extrato impermeável, então, voltando ainda para essa analogia do copo, vai estar relacionado com a capacidade desse copo, né? O quão grande ele é. Se eu tenho uma superfície do terreno aqui e a camada impermeável já é logo abaixo dele, eu tenho um menor volume que eu consigo armazenar. Então, teria um copo pequeno. Para esse copo pequeno, essa mesma quantidade aqui, ela vai ser muito maior, podendo até encher e fazer com que essa água tenha uma dificuldade de entrar. Agora, se eu tenho um impermeável lá embaixo, a gente tem uma grande capacidade desse solo aqui. A água vai caindo, vai infiltrando e ela tem muito espaço aqui para preencher. Então, tem um volume aqui muito grande. Então, essa profundidade do extrato impermeável vai estar bem relacionada a isso, né? Inclusive, se eu tiver um impermeável aflorando aqui, umas rochas aflorando, a gente consegue perceber que a água não consegue infiltrar, né? Então, o tipo de solo também vai estar influenciando aqui. Assim como eu discuti um pouco mais cedo, numa cidade, por exemplo, com asfalto, o asfalto vai ser praticamente impermeável, então não há que se falar praticamente de infiltração. Ok. Tá. Tratando agora da infiltração em si. A gente consegue perceber, inclusive, por aquele gráfico e levando em consideração aquilo que a gente viu anteriormente, que essa capacidade de infiltração vai estar variando com o tempo. E alguns fatores vão estar influenciando nisso. Esses fatores que a gente acabou de ver, aí eu trouxe aqui de uma maneira separada essa capacidade de infiltração. Essa capacidade, a capacidade de infiltração a gente já viu. A capacidade de campo, tá? Essa capacidade de campo, ela basicamente vai estar trazendo alguns daquelas características que estão influenciando de uma maneira um pouco mais aglutinada, né? Ela vai ser uma combinação disso tudo. Porque o que é a capacidade de campo? Essa capacidade de campo é a máxima quantidade de água que os poros do solo conseguem reter, tá? Então ela vai estar relacionada à estrutura do solo, ao tipo de solo, à permeabilidade do solo. Por exemplo, se eu tiver um solo muito fino, uma argila, por exemplo, que eu tenho vazios muito pequenos e com um impermeável muito raso, é fácil a gente ver que a capacidade de campo, que é essa capacidade aqui do solo de absorver essa água, o volume de água que ele vai conseguir armazenar, em outras palavras, né, vai ser muito baixa. Enquanto que se eu tiver um solo muito poroso, aqui com os vazios grandes, com a estrutura bem esparsa, né, e o impermeável estiver muito embaixo, a gente vai ter uma maior capacidade de campo, uma maior quantidade de água que esse solo vai conseguir absorver. Ok? Isso aqui vai estar bem relacionado com essa nossa curva aqui da infiltração, que é o nosso F. Então, tendo em vista essa variação da infiltração com o tempo, alguns estudiosos aqui trouxeram modelagens para essa curva, observando que ela geralmente tem esse formato aqui, em que ela começa num valor determinado e vai diminuindo. Nós temos Orton e esse Kortchakov, que definiram algumas equações. Tá? A equação que Kortchakov definiu ela é mais simples, né? Ela pega apenas
essa filtração dependendo do tempo e de algumas constantes para fazer essa curva, enquanto que o Orton ele já traz alguns conceitos um pouco mais de uma forma um pouco mais completa. Ele já traz aqui a filtração dependendo de um FC e de um F0, além de uma constante e do tempo, né? Quem é que é esse FC e quem é esse F0? F0 é a capacidade de infiltração inicial no tempo zero. Opa, então esse valor aqui. Então ele definiu que o solo, no tempo zero, sem receber água nenhuma, sem receber precipitação nenhuma, ele possui uma determinada capacidade de infiltração que é dada por F0, que vai ser esse ponto em que essa curva vai estar cruzando aqui o eixo Y, né? O eixo que está dando os valores de infiltração. Além disso, vai dar um FC, que vai ser a capacidade de infiltração final, seria uma capacidade de infiltração aqui de maneira assintótica, né? Que a gente pode ver que essa equação tem um formato meio assintótico, então seria esse FC aqui, em que a gente diz que o solo tá na sua capacidade máxima de infiltração depois do tempo. E como a gente vai vendo, vai diminuindo, né? E por que vai diminuindo? Por causa de tudo aquilo que a gente estava vendo. Conforme vai infiltrando essa água, eu vou saturando mais o solo, então vou ter menos volume que eu vou poder absorver, tá certo? Além disso, nós vamos ter aqui uma constante nessa exponencial e o tempo. Aqui ele não colocou, né? Mas o tempo está aqui, ó, o tempo t. Então, essa capacidade de infiltração vai ser dada em função da infiltração inicial, da infiltração final e de uma constante para cada curva aqui. Então, a partir dessa equação aqui, a gente pode pegar alguns dados experimentais e regredir essa nossa curva para obter cada um desses valores. Ok? E como essa infiltração está variando no tempo, a gente viu que essa capacidade de infiltração, a influência dela no campo não é única, né? Nós temos também a umidade do solo, que essa umidade do solo vai estar relacionada então à saturação ou não saturação do solo, né? A saturação de maneira geral. Então, a gente consegue ver que essa capacidade de infiltração no tempo é variável, e isso vai ser consequência também dessa percolação da água nos meios porosos, e além disso, essa percolação vai depender da saturação do meio, se ele é um meio saturado ou não saturado. Um meio saturado, né, como vocês já devem ter estudado aí na mecânica dos solos, né, um solo saturado vai ser aquele em que os vazios estão completamente preenchidos de água, e o meio não saturado vai ser aquele em que a gente só tem uma quantidade de água, né, e os vazios não estão completamente preenchidos de água. E aqui, pelas essas linhas de fluxo, a gente já consegue perceber que teria uma diferença entre esses fluxos de água no meio saturado e não saturado. No meio saturado, como a água está existindo de uma maneira contínua, né? Está ligando todos esses vazios, a gente pode perceber que vai ter uma maior facilidade dessa água fluir aqui nesses vazios. É por isso que a gente consegue perceber, então, por isso que eu coloquei essas linhas de fluxo aqui mais espessas, representando essa maior facilidade da água em percolar dentro desse solo. Esse fluxo, então, num meio saturado, ele é regido aqui por essa lei de Darcy, em que, trazendo aqui, essa seria a equação, né, que vai trazer a lei de Darcy, em que nós teríamos um gradiente hidráulico aqui
que também é chamado de I na geotecnia, né, que seria a perda de carga pelo comprimento, né, pela distância. E nós temos um K, um A. E de onde é que vem isso aqui? Nós temos, novamente, aquela equação que a gente já conhece da hidráulica, que é a vazão igual a velocidade vezes a área. Aqui é a nossa área e nós temos a velocidade. A lei de Darcy, que esse cara estudou e viu que essa velocidade ela poderia ser dada a partir de uma constante de permeabilidade, ou seja, isso aqui que vai ser aquela permeabilidade do solo que a gente já conhece, e um gradiente aqui hidráulico que vai estar relacionado à perda de carga e ao comprimento. Então, quando a gente substitui esse KL aqui, o, essa velocidade some, né, e fica K, multiplica a perda de carga sobre L vezes o A. Aqui ele só reorganizou, ok? Então, no meio saturado, a nossa, esse escoamento da água vai ser dado por essa lei de Darcy, ok? Já no meio não saturado, a gente vai perceber que, como essa água não forma um meio contínuo, ela está formando aqui, às vezes, retículos, algumas porções de água mais ligadas aqui. Elas vão estar formando aqui uma pressão negativa. E essa pressão negativa vai estar dificultando a passagem da água nesses poros. Então, por isso que eu coloquei essas linhas mais finas, mostrando aqui que tem uma maior dificuldade da água passar por esse meio não saturado, tá? Então vai ter uma dificuldade maior no fluxo de água. Além disso, como nós temos o ar aqui também, essa água vai estar se movimentando em forma também de vapor, além da forma líquida, ok? Vão ter algumas leis também para regir esse movimento da água no meio não saturado. Eles são um pouco mais complexos, vão levar aqui algumas teorias, derivados parciais. Eu acho que não entra aqui no nosso escopo para hidrologia, talvez aí para a mecânica dos solos. Inclusive, na mecânica dos solos, existe uma disciplina só sobre os meios não saturados. Então, eu acho que não convém que a gente focar tanto nisso. O interessante é a gente conhecer que no meio não saturada, no meio não saturado, essa pressão negativa da água é que gerada nessas gotículas aqui, nessas bolsinhas de água que estão geradas aqui, vão dificultar o fluxo da água. Mas aí a gente tem um negócio interessante. A gente viu a capacidade de campo, né? Então, quanto mais água eu tenho, mais dificuldade, eu teria uma maior dificuldade de entrar água porque eu já estou muito cheio. E quando eu estou com o solo mais seco, essa água vai ter uma maior facilidade, né? Então a gente pode perceber que a capacidade de campo vai acabar influenciando um pouco mais nessa infiltração, já que com o tempo, né? Se a gente parar aqui, vamos lá, o tempo e aqui a nossa infiltração. Já que a curva tem esse formato, então quer dizer que quando o solo está mais seco, ele consegue infiltrar mais, apesar dele estar no meio não saturado, em que teria uma dificuldade maior de infiltrar. Mas quer dizer que, como eu tenho mais espaço vazio, então essa água consegue preencher esses espaços vazios, tá? Enquanto que no meio saturado, conforme a gente vai aumentando a saturação, a gente vai diminuindo essa infiltração. Então, são dois fenômenos que acontecem de maneira distinta, né? Essa capacidade de campo, essa grandeza e a saturação tem comportamentos inversos um ao outro, mas vamos dizer que a capacidade de campo acaba ganhando nessa briga, né? Ok. Ok, continuando.
Além da lei de Darcy, desse coeficiente de permeabilidade, que vai ser definido também a partir do tipo de solo, outras variáveis vão influenciar aqui também, inclusive nessa permeabilidade. E nós podemos dizer que, por exemplo, areias e pedregulhos, como vão ter água alta permeabilidade, a água vai infiltrar mais fácil, né? Porque tem poros maiores, a estrutura geralmente vai ser diferente, enquanto que em solos mais finos, devido às características do próprio solo, a permeabilidade vai ser bem mais baixa. Isso que vocês também já devem ter visto nas disciplinas aí de mecânica dos solos de vocês, geotecnia, tá? Então, essa relação da água com o solo, ela vai ser caracterizada por algumas outras variáveis também. Nós podemos citar aqui, eu trouxe algumas, né? O livro tem inclusive algumas outras, mas eu trouxe a porosidade, grau de saturação, índice de vazios e umidade, ok? De uma maneira mais simples, já que a gente não precisa perder tanto tempo com isso, porque vocês já devem ter estudado, a porosidade, que vai estar relacionando o volume de vazios com o volume total do solo, o grau de saturação, que relaciona o volume de água com o volume de vazios, ou seja, é quanto de água que eu tenho nesses vazios, tá? Quanto de água que está preenchendo os vazios que eu tenho nesse solo. Tá um meio saturado, né? Que está regido pela lei de Darcy é quando essa saturação é 100%. Saturado quer dizer todos esses vazios estão preenchidos pela água. Nós temos o índice de vazios, que vai ser o volume de vazios sobre o volume de sólidos, o volume do solo seco, né? São uma propriedade bem importante também que a gente estuda bastante na mecânica dos solos. E, por último, a umidade, né? A umidade que vai ser, assim como vocês devem ter visto no ensaio para a gente determinar a umidade de um solo, o teor de umidade de um solo, que a gente geralmente representa até pelo W, ele vai ser, a gente pega o solo úmido, pesou ele, leva para a estufa, seca ele e depois pesa ele seco, que seria só o volume dos sólidos. Então, essa umidade é o peso de água, né? A massa de água sobre a massa de sólidos, tá? A massa do solo seco. Então, essas seriam algumas outras características que vão estar influenciando aqui nessa permeabilidade do solo, que influenciam, então, na infiltração e nessa nossa capacidade de infiltração, ok? Então, de uma maneira geral, o que a gente já viu no nosso curso até agora, a gente já viu esse gráfico aqui, essa imagem algumas vezes, porque não é só porque eu quero ficar repetindo, mas é porque ele realmente é uma das coisas mais importantes que a gente vai ter nos nossos projetos de engenharia quando a gente está avaliando esses fenômenos hidrológicos, porque a gente pode perceber que essa infiltração e essa precipitação e o escoamento superficial, eles estão intimamente ligados. Um não está funcionando sem o outro, né? Um não está ocorrendo sem o outro. Um é consequência do outro e um influencia no outro. Então, o que é que a gente já viu até agora? O escoamento superficial que a gente vai ver de uma maneira um pouco mais aprofundada, mas que ele vai estar relacionado aqui, por exemplo, à precipitação e ao coeficiente aqui esse coeficiente do solo que está relacionado à permeabilidade, à infiltração do solo. Então a gente já vê que escoamento superficial, na verdade, é um resultado da infiltração e da precipitação. Nós estudamos a precipitação aqui, que vai estar regida por uma equação que seria a nossa precipitação média, né? Que a gente viu nas aulas passadas, relacionados aqui ao tempo, ao período de retorno. E nós vemos hoje a infiltração, que é um fenômeno mais simples, a gente não tem muito o que falar, que vai ser regido por essa equação aqui. Essa é a equação de Orton, tá? Então,
É por isso que a gente estuda cada um desses fenômenos, porque eles juntos vão estar aqui trazendo os nossos problemas de engenharia. Tá? Dúvidas, pessoal? Professor, eu não entendi muito bem a diferença de capacidade de infiltração e capacidade de campo. Tá. A capacidade de infiltração, ela vai estar relacionada aqui ao tempo, né? A nossa capacidade de infiltração, a depender do tempo, ela vai mudar, porque conforme o solo vai saturando, eu tenho uma maior dificuldade de infiltrar essa água, certo? Já a capacidade de campo é uma grandeza estática. Como eu mostrei lá o copo seria a nossa capacidade de campo, né? Então, a capacidade dele, o volume dele não muda com o tempo. Então, essa seria a nossa capacidade de campo. É o máximo de água que eu consigo armazenar. Então, é algo estático. Enquanto que a capacidade de infiltração, ela, a facilidade que essa água tem de infiltrar no solo. Melhorou? Ah, sim. Não entendi agora. Obrigada. Nada. Alguma outra dúvida? Eu também queria que o senhor voltasse, acho que é no slide 19, que fala sobre meio não saturado. Certo. Isso, essa pressão negativa, tem como explicar de novo, por favor? Então, a pressão negativa. Tá. Essa pressão negativa da água, quando ela está nos solos, isso aqui até a gente estuda bastante na geotecnia quando fala em meio não saturado. Vamos pensar aqui na água, numa gotícula de água. A tensão superficial vai fazer essa água, quando a gente coloca aqui numa superfície plana, ela ficar junta, né? Ficar aqui nesse formatozinho da gotícula. E isso está relacionado com as tensões superficiais que estão sendo geradas aqui nessa superfície, com que faz com que essa água ela vá ela puxando essa água para perto dela mesma, tá? Então, quando eu tenho apenas essas gotículas, eu tenho essa pressão aqui negativa gerada pela água. Às vezes a gente tem, por exemplo, 2 grãos que vão estar formando aqui um retículo de água, e essa água é como se estivesse realmente puxando mais água. É como se você pegasse, por exemplo, vamos pegar uma esponja, não sei se isso vai te ajudar a entender, mas uma esponja que está seca, quando a gente coloca água, coloca um pouquinho de água aqui, ela suga logo essa água. Enquanto ela não está saturada, ela continua, conforme você coloca água, ela suga, ela vai puxando essa água naturalmente. Mas à medida que ela está totalmente saturada, essa pressão negativa, essa sucção que está sendo gerada, ela acaba. Quando você está com a esponja saturada, você coloca mais água, a água, ao invés de ser sugada para dentro da esponja, ela vai escorrer para fora. Melhorou? Acho que eu entendi mais ou menos. Isso aqui é um conceito bem da mecânica. Eu, como sou da área de geotecnia, eu estudei muito isso na mecânica dos solos mesmo, quando a gente estuda meios não saturados, inclusive que não costuma se estudar na graduação, foi na pós que eu estudei. Então é porque essa água vai gerar uma pressão negativa mesmo, uma sucção. Tanto é que a gente chama de sucção essa pressão negativa da água. Então ela vai puxar mais água. Tá? Então quando a água está passando, vai estar tentando passar aqui, aí essa sucção vai estar puxando e dificultando que ela continue. Tá? É como se você estivesse tentando correr no meio da multidão e as pessoas tentando lhe puxar. Ficou Ok? mais claro agora. Uhum, obrigada. Nada. Alguma outra dúvida, pessoal? Se não tem dúvida, eu vou parar aqui a gravação e vou fazer a chamada.